o nosso encontro número 10, onde nós vamos falar sobre Deus e o infinito, dentro do nosso estudo dos postulados da doutrina dos espíritos. Então, por que é importante nós falarmos de Deus e do infinito? Porque se isso se trata da origem, é o ponto principal, é a origem de tudo. Então, em função desse nosso estudo, nós apresentamos nos primeiros momentos a história da doutrina dos espíritos, falamos sobre as obras, falamos sobre os principais fenômenos que trouxeram a doutrina para nós, né, de como que a humanidade, como que a civilização atuou para que a doutrina dos espíritos viesse, para como que ela se apresentasse para os seres humanos, através de revelações ao longo da existência, até que chega o momento da culminância, que é justamente com as obras de Kardec. Né? Então, em função dessas obras, não é que se iniciou ali o que a gente chama de mundo dos espíritos, mas a doutrina passou a ser estruturada, os ensinamentos passaram a ser estruturados. E este foi o ganho que a humanidade teve com esta que é a terceira revelação apresentada por nosso Mestre Jesus. Ok? Então, este que é o nosso grande ponto de importância de nós estudarmos esses conceitos de Deus e de infinito. E nós começamos com esta frase do evangelista João, quando ele diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João já traz para a gente aí uma profecia, trazendo uma série de elementos, falando sobre amor de Deus, falando sobre a posição de pai como sendo o regente, como sendo o orientador, o grande arquiteto e o grande criador. Depois ele fala sobre todas as pessoas que creem, e quando ele fala sobre todas as pessoas, ele está dizendo que é facultado ao ser humano crer ou não neste filho dele. Por que este filho é importante? Porque Jesus é o mensageiro da obra de Deus, é o mensageiro do mundo de Deus. É o nosso grande exemplo, é o nosso grande governador espiritual. Então, Deus ele traz a figura de Jesus para nós em função de ser ele aquilo que Deus vai designar como sendo a referência. Ele poderia trazer vários, mas ele traz um para servir justamente de farol. Porque se você tem dois faróis, você não sabe para qual lado você vai. Se eles são iguais, por que haveria dois? Compreende? Então é importante que exista uma referência. E eis que Deus trouxe para nós o seu Filho, para ser essa referência. E deixa facultado ao homem crer ou não. E oferece o quê? A vida eterna. Porque o homem tem como grande pavor o fim da vida. O homem não quer passar sem viver. Ele quer viver bem. Muitas vezes reclama da vida, quer viver bem, mas não quer abrir mão da vida. Nem mesmo aquelas pessoas que cometem suicídio. Porque as pessoas que cometem suicídio o estão fazendo por não suportarem as dores de permanecer vivo, mas gostariam de continuar vivos em outras circunstâncias. Entende? Então, a vida eterna é a recompensa para todo aquele que crê em Jesus. E que não pereça, ou seja, que não apodreça, que não morra, que não cesse. O que mostra aí, né, com esta frase, que o que Jesus vai trazer para nós é um conceito de eternidade que não está naturalmente ligado à vida material. Então vamos entender que Deus é esse que está acima de Jesus, que é o nosso guia, que é a nossa referência. E nós começamos com como definir Deus. Como é que nós podemos fazer uma definição de Deus? Hum? Muito difícil nós fazermos uma definição de Deus. Nós encontramos, se nós olharmos para todos os lados, nós vamos conseguir perceber que tudo é Deus, inclusive aquilo que a gente não valoriza como sendo obra de Deus. Então, se a gente tem essa dificuldade, é muito natural que nós tenhamos essa dificuldade. Por quê? Porque Deus é indefinível. Quando nós falamos de definir, significa que você vai estabelecer os parâmetros, vai circunscrever
aquele ser. E como que você vai circunscrever Deus? Se você circunscreve Deus, o que que fica fora de Deus? O que que pode sobressair, ocupar a mais em relação ao que seria Deus? Então, dentro da nossa razão, dentro do nosso conceito de racionalidade, em que nós ainda estamos ainda muito condicionados a entender tudo sob o ponto de vista dos nossas questões sensoriais, a gente precisa definir Deus, a gente precisaria ter uma resposta sobre o que é, quem é, de onde vem, para onde vai. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo em que as coisas são materiais, então você consegue perceber o início e o final. Aquilo que a gente não consegue perceber o que é início e final, nos rouba a serenidade. Aquilo que nós não conseguimos estabelecer limites, nos rouba a serenidade. E é por isso que a definição de Deus, definir Deus, é um processo impossível, pelo simples fato de que Deus é indefinível. E, inclusive, ele está acima do conceito de infinitude, porque infinitude está relacionada a que tipo de atributo? Quantos atributos você vai estabelecer para definir Deus? Tamanho, potência, inteligência, justiça, bondade? Você vai listar aí infinitos. Até porque existem atributos que nós ainda não conhecemos. Existem atributos que nós desconhecemos. Então, em função de nós desconhecermos os atributos, a gente não pode estabelecer quais que seriam eles para que a gente delimitasse. Então, definir Deus é algo impossível. Mas ele existe. E aí é que mora o problema. É aí que mora a questão, porque nós precisamos de algo que se defina. A gente precisa encaixar Deus dentro do nosso conceito de razão. E aí a gente não consegue, não é mesmo? A gente não consegue estabelecer esse conceito de que Deus é algo que deva, que possa ser mensurado. Então, seguindo aqui, a gente já, de uma primeira forma, a gente não consegue estabelecer um conceito sobre o que seria, quem seria Deus. Mas aí a gente precisa utilizar uma definição pelo Livro dos Espíritos. A obra trazida por Kardec, nós estamos estudando a doutrina dos Espíritos, e eis que Allan Kardec trouxe para nós um questionamento muito direto. Essa parte nós estamos aqui recapitulando, porque a gente viu isso daqui no episódio número 4, nosso encontro 4. Que é Deus? A gente fala da parte das causas primárias. É o início do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Na verdade, observe que a pergunta dele, ele usa, ele não define se é um objeto, se é uma pessoa, se é uma energia, ele só diz que é. Que é Deus? Não é o que é Deus, é que é Deus. Então, a pergunta primária é: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando ele estabelece inteligência suprema, ele estabelece entendimento, ele estabelece conhecimento, ele estabelece moralidade, superioridade, porque inteligência está relacionada com saber, com lógica, com propósito, com a evolução em nível de perfeição. Causa primária de todas as coisas. Não existe nada que preceda Deus. Nada vem antes de Deus. Tudo vem oriundo de Deus. Então ele é causa, ele não é efeito, ele não é consequência. Ele é causa. E aí Kardec pergunta: que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo ou todo desconhecido é infinito. Observe que quando nós falamos de que os espíritos trazem não tem começo nem fim,
ele rompe com o nosso conceito de racionalidade. Por isso que é tão difícil para nós definirmos Deus, ou definirmos aquilo que nós não conseguimos medir, aquilo que nós não conseguimos mensurar. O homem está eternamente atrás de medições, de delimitações. Ele quer saber o tamanho do universo, ele quer saber quantos planetas tem, ele quer saber qual é a capacidade de quantos planetas habitados tem, qual é a distância da Terra para o Sol, estabelecer uma série de métricas, a métrica do tempo, a métrica de espaço, ou seja, e isso é importante, porque para quem vive vida material é preciso ter o conceito de definições. Precisamos definir. Mas, quando nós falamos do mundo espiritual, quando nós falamos do mundo divino, não existe conceito de começo e fim. Porque aí rompe com a lógica do universo, a lógica do infinito. E para nós é difícil compreender que algo sempre existiu, que não teve um início. E aí o ser humano busca descobrir qual é o início do universo. O desconhecido, todo o desconhecido é infinito. E por que é importante a gente fazer essa análise? Porque o que é desconhecido significa que eu não cheguei nos limites. Ou seja, tudo que não tem começo nem fim é desconhecido, porque eu não sei onde termina. Então eu não posso dizer que eu conheço o universo. Eu não posso dizer que eu conheço quantas galáxias tem. Eu não consigo definir, porque simplesmente eu ainda não alcancei o final. Então, tudo que é desconhecido é infinito. A mesma coisa é o sentimento. Observe a relação entre Deus infinito e sentimentos elevados. O amor, por exemplo, a gente não consegue medir o amor. Da mesma forma, se a gente dar amor, não cessa, não se acaba o amor que a gente dá. Não se encerra. Ah, eu dei o amor todo que eu tinha, acabou, não tem para mais ninguém. Ao contrário, é um sentimento que só faz se potencializar e a gente não consegue medir o amor. E nós estamos falando do nosso amor. Imagina o amor de Deus. Então, o conceito de definição de Deus e de infinito, ele traz para nós realmente um senso de pequenez muito grande. E aí vem a terceira pergunta. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Porque Kardec quer saber se Deus é o infinito. Ele não quer saber se Deus é infinito, ele quer saber se Deus é o infinito. Ainda que fosse a pergunta, poderíamos que dizer que Deus é infinito? Também seria uma definição incompleta, porque não resume todas as coisas que estão atribuídas a Deus, e a gente não sabe todas as coisas atribuídas a Deus e nunca vamos saber. Então ele diz: pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Kardec comenta o seguinte: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Ou seja, nem isso eu posso dizer que Deus é o infinito. Porque se eu digo que Deus é o infinito, olha que viagem. Olha que viagem. Se eu digo Deus é o infinito, eu estou dizendo isso baseado em quê? É o que Kardec está dizendo. Sim, você está falando que Deus é infinito. Você está dizendo isso baseado em quê? Você conhece Deus a ponto de dizer que ele é infinito? Compreende? Então, é difícil você estabelecer um entendimento sobre Deus e sobre o próprio infinito, sabendo que o que seria infinitude é uma simples partícula, um simples atributo do que seria Deus. E nós estamos falando aqui nós não estamos trabalhando em cima do conceito religioso. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. Onde é que entra a religião nessa história? Nós estamos falando simplesmente de algo que é. Uma vez alguém definiu isso, eu achei interessante. A pessoa dizer, perguntaram o que é Deus? Ele falou simplesmente Deus é. Ele é, só é. Não tem mais o que dizer. Ele é. Que a palavra não está relacionada com isso, que a gente aprende até em português, né? Não está relacionada com estar. Porque estar é algo transitório, temporal, é algo que vai se acabar. O é não, o é atemporal. O é está relacionado com algo que não muda, simplesmente é.
Aí a gente segue aqui, ele traz as seguintes questões. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Isso daqui é muito importante para as pessoas que querem definições sobre Deus, dentro do nosso conceito de racionalidade. O ser humano racional, ele quer medir, por quê? Porque nossos atributos sensoriais, ele nos faz medir as coisas. Quanto tempo eu gasto para ir de João para a casa de Maria? 10 minutos. De carro ou andando? Então ele precisa sempre estar definindo. E para isso precisa de métricas, para que ele comprove. Precisa desse conceito de ciência. E esse conceito de ciência que Kardec utiliza não é o que a gente costumeiramente vê e ouve até nos noticiários. Ciência está relacionada com conhecimento, com busca de conhecimento, e não a ciência como algo acabado, como tratados científicos, né? Está relacionado com busca de consciência, busca de conhecimento. Num axioma, ou seja, numa frase, numa definição que aplicais às vossas ciências, aos vossos saberes. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Tudo que o homem criou, assim o foi por vontade de Deus e por permissão dele. Mas aquilo que o homem não criou foi obra de Deus. Deus criou as coisas diretamente, ele criou as coisas né? Ele agiu na criação através da inteligência empregada em todas as coisas. Ou nós vamos achar, por exemplo, que a atividade vulcânica de um planeta como a Terra é uma atividade sem inteligência. Será que a gente não consegue enxergar inteligência nas atividades geológicas, nas atividades geofísicas, nas atividades climáticas? Perdão. Em tudo há inteligência. Em tudo. Nada é por acaso. Se assim fosse, a gente diria que Deus errou, porque do mesmo jeito que saiu de uma forma, poderia sair de outra. Mas eis que todas as coisas que não são obra do homem são obra de Deus. E aí você vê, se foram criadas por Deus, que é pura inteligência, ele haveria de criar algo sem inteligência? Ele haveria de desenvolver algo que não tivesse eh, uma lógica por trás, um conceito de progresso? Dificilmente, não tem condição da gente admitir isso. Questão 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? De que Deus existe. Pois de onde lhe virá esse sentimento se não se apoiasse em nada? E é uma consequência do princípio de que não há nada, não há efeito sem causa. Ou seja, o nosso entendimento de que existe Deus é o mesmo entendimento que faz com que nós, crianças, tenhamos o instinto, quando a gente nasce, a gente tenha um instinto, todas as crianças têm o mesmo instinto, de chorar, para estabelecer uma comunicação com os pais. E isso está no DNA, isso não é arquétipo, isso não é aprendido, vamos dizer, ao longo das gerações, isso é algo que é inato, do instinto do ser humano. Então, todas as crianças, elas choram. Uns choram de um jeito, outras choram de outra, mas a linguagem inicial é a linguagem do choro. Ah, mas teve um filho que nasceu que não chorou. Mas todas as crianças se comunicam através do choro. Então, é uma forma, inclusive, de nós mostrarmos que. Por que eu estou fazendo essa alusão? Para nós entendermos que os filhos choram porque eles precisam dos pais, eles precisam chamar a atenção de alguém. E os homens têm o sentimento de que existe Deus porque eles são filhos de Deus. Porque se as crianças não soubessem instintivamente que eles tinham pai, eles não precisariam chorar. Compreende? Então, se a gente estabelece uma linguagem que é instintiva, isso é uma amostra em miniatura de como que se dá a conexão do homem com Deus. O homem se estabelece uma conexão com Deus inicialmente através da intuição. E aí não existe instrução, não é o fato de que aprendeu isso. Porque é o que a gente vê, inclusive na sequência dessas questões que eu não trouxe aqui para poder justamente não prolongar esta parte. Mas no estudo do Livro dos Espíritos, a gente aborda justamente isso. A próxima questão seria, ué, mas
Será que isso não poderia ser um aprendizado? E eis que os espíritos respondem para Kardec: ué, mas e os selvagens? Todos os selvagens têm o sentimento de que existe um Deus, mas ele não tem o entendimento de que Deus é esse, mas ele sabe que existe algo acima. E aí aqui embaixo a gente deixou um ponto que é importante. Povos que nunca se encontraram ao longo de todo o curso da civilização proferiram a existência de um Deus superior, de uma força maior. Todos os povos, nenhum deles passou sem definir a existência de uma soberania. Por que que todos os povos fizeram isso? Porque eles já tinham a inteligência. Os selvagens, eles ainda não eram organizados enquanto civilização, mas já tinham isso intuitivamente. Os povos proferiram já, eles já trouxeram essa informação para os seus, ao longo de todos os registros que a humanidade tem notícia de povos antigos, de civilizações, todas elas têm registrado a existência de uma força maior. Todos eles cultuavam essa força maior, de uma forma ou de outra. Porque aí já existia a inteligência, o ser humano já era organizado. Então ele já tinha um conceito, já tinha consciência dessas coisas. Isso nos mostra realmente que esse sentimento ele não brota de algum lugar. Ele simplesmente já vem inato, ele já vem no nosso DNA espiritual. E aqui nós vamos fazer alguns questionamentos sobre algumas reflexões, é um entendimento mais, vamos dizer assim, mais alinhado com os nossos conceitos do dia a dia, algumas questões que a gente não consegue responder, correto? Como é que Deus pode nos ouvir? Quando a gente fala, né, ore que Deus vai te ouvir. E aí a gente estabelece, é difícil porque para nossa razão, alinhada aos nossos atributos sensoriais, de que Deus ouve, por exemplo, meus pensamentos, de que Deus, por exemplo, escuta as minhas preces. Como assim ele escuta? E quando nós falamos desse ouvir, é porque é uma palavra que estabelece o senso de comunicação para o nosso entendimento. E nós ainda não compreendemos a essência de Deus a ponto de perceber que ele se comunica conosco sem precisar dos atributos sensoriais, sem precisar escutar, sem precisar nos ver, sem precisar que eu fale. Tem gente que grita. Então, ainda não temos razão, não temos entendimento para compreender que o processo de comunicação, o processo de conexão, não é nem comunicação, a palavra não é nem essa, a palavra é conexão, é interligação entre o homem e Deus. A gente não tem entendimento da natureza dessa conexão, porque se a gente fala que é comunicação, a gente está dizendo que. De acordo com o só um momentinho. Porque se a gente fala de comunicação, a gente está dizendo que em algum momento a gente pode não estar conectado com Deus. A gente pode não estar se comunicando com Ele. Porque a comunicação é um processo, ele tem início e fim. Início e fim. Então, nós não nos comunicamos com Deus, a gente simplesmente está ligado a Ele. Porque nós somos elemento universal, fazemos parte deste conceito universal, porém, por ora, o nosso método de se fazer comunicar é, acima de tudo, por intermédio dos dispositivos sensoriais, da fala, do toque, do aroma, da audição, né, vocalizando, escrevendo, esculpindo. Entretanto, isso está relacionado apenas à comunicação material. Até mesmo o raciocínio, até mesmo o pensamento, é um entendimento incompleto. Por quê? Porque a razão é inerente ao homem, ela está ligada ao ser humano. Entretanto, se tudo que Deus criou possui inteligência, então a gente há de convir que existe uma interligação com Deus que não depende da comunicação que nós entendemos. Por isso que a gente fala, como é que Deus cria essa dúvida? Será que Deus ouve mesmo o que a gente está falando? Como é que se dá? Como é que pode existir essa conexão? Como é que pode existir essa comunicação de eu fazer uma prece e ele me atender? Não consigo entender. Até porque muitas vezes a prece vem de um jeito e a resposta vem de outro jeito. Então é difícil entendermos isso porque a gente situa a coisa muito no campo da comunicação, da comunicabilidade.
e não do ponto de vista de conexão, de fazer parte, de estar ligado a, né? E aí fica, de fato, aí muito disso proporciona o que a gente entende como falta de fé, porque a gente não se vê conectado a Deus, a gente não se vê ligado a Ele. Aí um segundo questionamento aqui, que muitas vezes isso aflige o nosso íntimo. Como é que Deus é nosso Pai? Se temos um pai na Terra, todas as pessoas, não tem um que não tenha nascido oriundo de um pai. Teve que ter uma figura de um pai. Como é que a gente consegue conceber que Deus é o pai? É porque por causa do processo de criação. Mas a figura pai, no conceito é, humano, está relacionada ao masculino, né? Ao homem, pai. Mas foi um termo emprestado, podemos assim dizer. Né? O Criador, Deus é o nosso Criador. E como a gente não entende que os seres humanos são criados, então o conhecimento popular, o conhecimento do senso comum, nos diz que nós temos um pai superior. E a gente se dirige a ele assim. Não tem nada, não. É só para a gente entender a diferença. Se nós quisermos usar o termo pai para Deus, assim, não é nem só o termo, é o entendimento. Porque diz assim, poxa, se é o pai, quem é a mãe? Se Deus é um pai, quem é a mãe? Aí entra no nosso conceito, na nossa convenção de que as coisas da Terra, de que os seres humanos inteligentes são criados em função do matrimônio, da concepção homem e mulher. Mas se Deus criou todas as outras coisas, a gente deu o exemplo do relevo, das lavas vulcânicas. Não existe um pai e uma mãe na formação geológica do planeta. Não brotou de uma pedra-mãe e uma pedra-pai, se juntaram para ter uma outra pedrinha. Não foi assim que se deu. É o processo de criação, simplesmente é o processo de criação. Agora, a concepção se dá em função da existência de um pai e de uma mãe na Terra. E isso acaba confundindo, porque, mais uma vez, trazendo para o nosso conceito de razão. Nosso conceito de razão ainda é muito limitado. A gente ainda não entende as coisas com a visão universal que a gente vai ter um dia. E a gente está caminhando para lá, através desses entendimentos. Uma outra pergunta importante. Por que as religiões divergem sobre Deus? Pelo simples motivo de que Deus precisou ser proferido. A gente precisou, o ser humano precisou pensar em Deus. Mas nem todas as pessoas começaram a pensar em Deus ao mesmo tempo. Umas pessoas ainda estavam atrasadas não é a palavra, mas estavam em um outro momento. Outras pessoas já estavam em um outro momento. Estavam num momento mais avançado, mais superior, vamos dizer assim. E essas pessoas proferiram, é o que a gente chama de profeta. Então eles proferiram a existência de Deus. Por que é importante essa figura? Por causa da necessidade de levar esse entendimento às massas que não estavam ainda atentas a isso, apesar de que a pessoa só vai de fato se conectar intimamente com Deus a partir do momento que ela própria desenvolver dentro de si o entendimento. Quando ela aceitar. Até então, a gente pode até obter essa instrução, mas a gente não se educa em Deus pelas instruções dos outros. É preciso haver uma descoberta interior. E é onde é que entram as religiões? O que são as religiões, se não as criações humanas? São desenvolvidas por homens. Pessoas foram lá, entenderam as mensagens, receberam trouxeram sua ideia e levaram essa mensagem a outros povos. Levaram essas mensagens a outras pessoas. E aí, as pessoas, cada um criou o seu entendimento e assim foram nascendo as vertentes religiosas. Nessas vertentes, houve dificuldades de convergência, de entendimento. Aí por isso que é importante a gente entender que Deus é uno, mas por que que os homens vendem, entre aspas, Deus de cada um de uma forma? Pelo fato de que eh, os homens são imperfeitos, possuem pontos de vista diferentes. Ninguém criou religiões para distorcer Deus, apenas foram entendimentos diferentes. Cada um pegando por uma parte, até como Deus ele possui atributos infinitos, então cada um entende, se apega em uma determinada característica. E assim vai divergindo, e assim vai se abrangendo. Se Deus é sabedoria suprema, como temos filhos tão ignorantes? Processo de progresso. É um processo natural de sair
da ignorância, da simplicidade, ou seja, da célula inicial, até se tornar um anjo, até se tornar um espírito bem-aventurado, espírito crístico. Esse processo todo leva à eternidade, praticamente. Então, durante esse processo, o homem não vai só acertar, ele vai errar muitas vezes. E eis que, à medida que ele vai errando, ele vai mostrando a sua ignorância. Que ignorância não está relacionada com brutalidade, está relacionada com falta de conhecimento. Né? Mas Deus sabe o momento, ele entende o momento de cada um. Cada um vai experimentando até que ele chega em um certo ponto. E ele se afina e aí pega a trilha e volta para o caminho. Por que Deus permite as injustiças da vida na Terra? Fazem parte do processo de desenvolvimento, fazem parte deste progresso. E ele permite para que as pessoas convivam com as injustiças criadas pelo próprio homem, que não são criadas por Deus, para eles aprenderem o conceito de justiça. Como é que eles saberiam o que é certo? Poderiam escolher o caminho certo, mas ele pode também escolher o errado. Mas ele vai sofrer as consequências das escolhas erradas. E aí ele vai entender que o caminho não é aquele. Para este filho que só aprende pela dor, porque a gente está falando do aprendizado no amor, aquele que aprende pelo amor não sofre. Aquele que aprende pela dor vai aprender através da reflexão. Esse aqui é injusto. Eu preciso ir para o justo. Então, a permissão das injustiças são justamente para que a gente aprenda a valorizar e aprenda a buscar o que é justo. Deus, em sua imensa sabedoria, criou doenças para prejudicar o homem? Negativo. As doenças fazem parte do processo de cura, do processo de evolução. Imagina só se nós tivéssemos 100% das pessoas, no estágio que nós estamos, se nós tivéssemos 100% das pessoas tivessem acesso a tudo, dinheiro, tivessem acesso à saúde, tivessem acesso a tudo funcionando, com o nosso estado evolutivo atual. A gente iria buscar evoluir? A gente iria buscar crescer? Nós não iríamos. Porque o processo de dor, ele tem a importância dele na necessidade que a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa para sair daquela dor. A gente precisa mudar alguma coisa para poder continuar evoluindo. Senão, a gente vai permanecer da mesma forma. Um conceito interessante é você olhar, por exemplo, antes da pandemia, o mundo vivia como se o mundo já fosse um ambiente perfeito. As pessoas, os ricos estavam lá com suas riquezas, os pobres com suas pobrezas, estava todo mundo lá. Quem estava sofrendo estava se lascando, quem estava rico estava. E não existia, as pessoas não estavam sendo questionadas a nada. Eis que foi necessário essa enxurrada de coisas simultâneas, catástrofes ambientais, pandemias, crises econômicas, falências. Não é que isso é maldade, é progresso. Através desse conceito de progresso, algumas pessoas aprenderam muitas coisas, outras não aprenderam. Então, quando a gente está sofrendo, quando a gente está em dor, eu não digo a palavra sofrer, que sofrer é a lamentação, mas a dor é processo de cura, é o aceleramento do nosso progresso, é o aceleramento do nosso crescimento. O sofrer é o mal interpretar a dor, é entender a dor somente pelo ponto de vista negativo. Ah, mas aí você está falando isso que você não sofre. Quem disse que você não sofre dores? Quem disse que eu não sinto dores? Quem disse que eu não sofro? Sofro também. E esse recado vem para mim também. Então, é um processo de cura. Às vezes a gente esquece disso, mas eis que tem vezes que a gente desperta, a gente abre o olho e diz: olha, estou compreendendo. Principalmente quando a gente passa por aquele sofrimento cessa, que alguma coisa acontece, e aí a gente olha para trás e diz: olha, eu passei por aquilo ali, aprendi tal coisa. Aprendi tal coisa. Não saí no 0 a 0 dessa questão. Se ainda não descobriu, pode ter certeza que vai voltar a vivenciar aquilo de novo para poder despertar de novo. Mas enquanto não houver a gratidão pelo aprendizado, vai precisar passar novamente pelo purgatório daquela experiência. Né? Então é assim que se dá o processo da natureza de Deus. Quem é essa figura? Quem é esse Deus? O que é esse Deus? Né? Que a gente personifica um cara ali, mais ou menos seus 60 anos, malhado, barbudo, cabelo grisalho, todo saradão, sem camisa, ou com uma toalha no pescoço, assim, um negócio meio, né, personificado.
mas não é a realidade, né? O Deus não é essa realidade. Deus é uma existência que a gente ainda não tem condições de compreender. A gente simplesmente sabe da existência dele, pela intuição e pelas experiências pelas quais a gente passa na vida, né? E assim a gente conclui esta parte, a gente encerra este conteúdo. Naturalmente, não dá para abranger, é lógico, né? Seria até ridículo dizer que em um intervalo de alguns minutos a gente conseguiria falar de Deus, mas é um processo de pincelamento para a gente entender a natureza, pelo menos ter uma noção da natureza do que é a divindade e do que é o conceito de infinito. Tá? E aí, assim, a gente encerra aqui. Vamos fazer nosso processo de encerramento, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui reunindo, falando sobre o nosso Pai Maior, nosso Criador de todas as coisas, fortalecendo o nosso entendimento íntimo sobre quem é o nosso Divino Mestre, nosso Divino Pai, e que com esses entendimentos a gente possa estar fortalecendo cada vez mais o nosso alicerce em busca do desenvolvimento da espiritualidade para que a gente esteja nesse avanço em busca da nossa salvação, em busca da nossa libertação em direção ao nosso Pai Maior. Que assim seja.